bem-vindos ao programa Encontro do Esporte, especial de fim de ano e especial para nós da família Encontro do Esporte, porque hoje, olha aqui, ó, a Copa Oculta, Bastidores, o livro do apresentador do nosso Encontro do Esporte, João Bosco Vaz, contando aí os causos e, claro, os bastidores da Copa do Mundo. Olha só, Diego está mostrando, Bosco, prefeito José Fortunati, ex-prefeito José Fogaça, nesta sessão de autógrafos muito concorrida. Desse outro lado aqui, uma fila enorme, muito grande, já uma previsão de horas e horas de sessão de autógrafo aqui no Teatro do Bourbon County, tá certo? E nós, durante esta sessão de autógrafos, vamos conversar com as pessoas que fizeram parte da Copa do Mundo, que estiveram lá, que organizaram, e também com outras personalidades. João Bosco Vaz, a Copa Oculta, em seguidinha voltamos para bater um papo com essa galera. Não saia daí! Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, ações sociais que transformam. Lançamento do livro João Bosco Vaz, a
Copa Oculta Bastidores. Nosso colega jornalista Lauro Quatos, recentemente fizemos um programa especial no lançamento do livro e agora estamos de novo reunidos num encontro, num livro, num lançamento, e o Bosco contando essas histórias de Copa, que a gente sabe e gosta de contar umas histórias, né, Lauro? Olha, em primeiro lugar, eu sou muito agradecido até hoje pela força que vocês me deram. E rendeu, foi bom. Eu estou muito feliz aqui porque o Bosco merece. O cara que saiu de Bagé, que se consagrou aqui pelo trabalho, pela dignidade. Esse é o João Bosco Vaz. E do lado o grandão, vem cá, esse cara aqui é o Bosco, esse grandão quem é? José Fortunati, meu conselheiro no Instituto do Câncer Infantil, Fortunati. Prefeito da Copa. Ah, exatamente. Mas que até mexi com ele, vem cá, Regina saiu, mudou de partido. E tu, como é que vai ser? Não, eu vou continuar no PDT. Vamos até o fim, até o fim, né? Olha, parabéns, o Bosco merece. Bom, eu quero tua opinião. Copa do Mundo, né? Tu que fizeste o quê? Umas 10 Copas, mais ou menos? Só para tu ter uma ideia, tá fazendo 53 anos que eu fiz a minha primeira Copa. 1962 no Chile. São mais de 10. Rapaz, uma loucura e tal. E eu não li o livro ainda, né? Sim. Então não posso. Tem boas histórias, eu te garanto. Imagino, bastidores. E o Bosco me antecipou que aqui tem coisa que ninguém sabe. Verdade. Tu já pensou? Tô louco para ler, cara. Eu até ia fazer hoje uma programação sexual e vou suspender para ler o livro. Eu vou nessa vibe também. Vamos pra casa, Lauro? Vou te ver. Um grande abraço, obrigado. Legal, obrigado. Lauro Quatos, no lançamento de A Copa Oculta, João Bosco Vaz. Olha só, você já confere aí o tamanho da fila. Recém iniciou a sessão de autógrafos João Bosco Vaz, A Copa Oculta, com a participação do prefeito José Fortunati, o prefeito e o secretário da Copa em Porto Alegre, Dr. Sérgio Bechelli. Foi o primeiro ali. O senhor foi o primeiro da fila. Que horas teve que chegar aqui? A dona Teca, quando me viu ali, eu até tive que administrar crises e conflitos, porque os dois não se lembraram de permitir que as pessoas que chegaram antes das 7 pudessem adentrar ao recinto. Eu tive que fazer uma negociação política com os dois ali, os dois vigias, os dois grandões ali, 2 por 2, 2 armários, e aí consegui. Nisso eu vejo o segundo esbaforido, achou que ele ia ser o primeiro e eu já estava aqui, mas consegui já ler várias páginas do livro do Bosco. Já tá curioso pelo que tem de mais aí? Eu acho que esse é o momento, Léo, fantástico, porque eu acho que o João Bosco Vaz, ele tem uma bagagem e ele tem um nome cravado na história do jornalismo gaúcho. Fora isso, ele tem a sensibilidade do homem público, do homem que trabalhou no Legislativo como vereador, e ao mesmo tempo ele conseguiu participar das decisões e de todas as curiosidades que ocorreram na Copa. Então nada melhor do que alguém como ele, e se ele não o fizesse, isso iria se perder. Então eu acho muito importante para a nossa cidade, para a nossa cultura, para o nosso modo de ser porto-alegrense, para o nosso modo de ser gaúcho, que isso esteja retratado nas páginas com a sensibilidade e o talento do João Bosco Vaz. É um registro histórico e como o próprio Bosco disse, com esses 35 anos de experiência no jornalismo, é uma grande reportagem, né? E a gente fala um termo técnico do jornalismo, que a gente aprende na faculdade, mas a grande reportagem é nada mais, nada menos que um determinado assunto fragmentado nessa linguagem jornalística, que a gente diz, para ser, pelo menos a gente aprende na faculdade, que seja rápida e objetiva. Então o leitor vai encontrar isso, objetividade e rapidez nas histórias, e aí faz uma leitura mais gostosa. E para que isso aconteça, com toda a parte científica do jornalista, mas tem que ter paralelo a isso a bagagem que eu falei, a sensibilidade que eu falei. Então isso é muito importante que aconteça, né? E a gente possa
levar aos porto-alegrenses e levar ao público gaúcho essa grande oportunidade de se degustar aqui com os bastidores da Copa que só o Bosco Vaz poderia fazê-lo. Muito obrigado, doutor Sérgio Bekele. Olha a fila, tá grande, pessoal. Olha só que bacana, recebo aqui deputado federal João Derli, grande amigo, grande parceiro, mas para nós aqui do Encontro do Esporte é, entre aspas, simplesmente o bicampeão mundial de judô. E aí, meu irmão, tudo bem? Bom te ver aqui. Não, é sempre uma satisfação, né? Tô falando com os amigos, reencontrá-los, né? E relembrar um pouco também da história, né? Então, desde criança, né, participando do programa, a primeira entrevista que eu tive, né, foi no programa do Bosco, e então é sempre uma satisfação reencontrá-los. Bom, e a Copa, participasse, eu sei, em alguns capítulos aí, né, já como político também, ainda como esportista, pegasse a transição esportista, e a Copa, que é um grande evento. Tu tá acostumado com as Olimpíadas, né, que é o grande evento dos esportes, como o judô, por exemplo, mas o que tu pode dizer, o que tu tá esperando aí dessas histórias no livro? Bom, a Copa Oculta deve ser muito legal, né, poder saber histórias dos bastidores, né, deste evento maravilhoso que foi. Porto Alegre foi uma das melhores cidades sedes, né, era para ter sido a melhor, mas a gente sabe que às vezes concorrer com outros estados a gente tem sempre, acaba ficando atrás. A nossa ainda foi muito boa. A nossa foi maravilhosa e sempre quando a gente... eu sempre fui defensor de grandes eventos e a prova disso foi de como nós conseguimos executar, né, nós, eu digo nós porque eu me sinto parte disso, e todas as pessoas que fizeram tantos bastidores e podem narrar e contar um pouco disso, vai ser produtivo para aquelas pessoas que gostam do esporte e querem saber um pouco mais de como funciona atrás. Meu irmão, um abraço, obrigado. E um 2016, já estamos quase no final do ano, um bom 2016, obrigado. E vamos lá que a fila tá grande, né? Tá grande. Um grande abraço, João Derli, nosso judoca bicampeão do mundo e também deputado federal. Nós continuamos no lançamento de A Copa Oculta, Bastidores, livro do nosso sempre líder do Encontro do Esporte, João Bosco Vaz, que lança hoje essas histórias de bastidores, tudo o que aconteceu, e um dos homens que participou ativamente dessa história está aqui ao meu lado, Joaquim Lucena, um homem da cultura de Porto Alegre, é o coordenador das manifestações populares da capital e esteve junto com essa grande equipe da prefeitura, organizando uma série de eventos, e a cultura popular se fez presente na Copa, né, Joaquim? Fez através principalmente do carnaval, né, da descentralização, com suas diversas artes espalhadas durante o trajeto, e fizemos sim um grande momento, né, não só do esporte, mas da nossa cultura e do que nós podemos mostrar ao mundo inteiro, né? Eu acho que todo mundo que vem para assistir jogos da Copa do Mundo, a gente teve holandeses, australianos, alemães, essa interatividade entre as culturas e entre os povos é um enriquecimento na cultura de cada um que não tem valor, né? É verdade, isso serviu para que nós também víssemos o potencial que nós temos e podemos fazer pela nossa cultura, principalmente a cultura do nosso estado, que foi mostrado, e a cultura brasileira, que é o samba, que aí puxa mais para o nosso lado, né? Que maravilha, que legal. Acho que o carnaval ficou muito bem representado, o samba, mas também tivemos, acho que por parte do governo do estado ali, o acampamento Farroupilha, que também mostrou, com a participação da prefeitura, óbvio também, que mostrou a cultura também do gaúcho. Então a cultura, a gente quando fala que Copa do Mundo é muito mais que uma partida de futebol, a gente se refere a isso também, né? E os ganhos, né, todo que nós tivemos através de várias atuações, né, dentro da nossa economia, dentro do transporte, né, o direito de ir e vir,
aquela civilidade entre a própria dupla Grenal que se fez presente, né? Foi um belo espetáculo. Valeu, obrigado, grande abraço, parabéns para todos que participaram. Valeu, obrigado. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. Ex-presidente do Internacional, Giovanni Luigi, sempre presidente, que com certeza faz muito parte dessa história, porque todo mundo sabe a história de assinar o contrato, assina, reforma, faz, não faz, demorou, e saiu a Copa, e saiu a reforma do Beira-Rio, e foi tudo muito bom, né, presidente? Primeiro, um prazer te reencontrar, fazia bastante tempo que eu não te via, reencontrar grandes amigos e boa parte das pessoas que conviveram naquele momento histórico para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, especialmente para o Internacional. Felizmente, o estádio ficou pronto, um estádio que está quitado, que é importante, muitas vezes as pessoas não sabem. O Internacional tem um estádio Copa do Mundo, FIFA, um estádio padrão do mais alto nível, onde o Internacional não precisa todo mês pagar uma mensalidade por isso, porque isso fez parte do contrato, onde o Internacional cedeu alguns ativos, principalmente os novos, em troca dessa obra magnífica para o estado, para a cidade e logicamente para todos nós colorados. Bom, a gente fica imaginando, eu que convivo com o Bosco já há 16 anos aqui no programa, né? Não trabalhei na Secopa, mas estava muito próximo ao Bosco, e aquela pressão, a pressão no bom sentido, da responsabilidade, do limite, e o presidente do Internacional a mesma coisa, o prefeito Fogaça, depois o Fortunati, e é aquele, tu tem que decidir, só que tu não pode decidir errado. No caso do Internacional, se a decisão fosse precipitada, ela provavelmente sairia errada, e isso lá na frente poderia levar um rumo para o clube desastroso, né, presidente? Sem dúvida, sem dúvida. É importante a gente recordar, por incrível que pareça, eu fui presidente 4 anos e praticamente os 4 anos convivi com obra. O Inter efetivamente foi jogar no estádio Beira-Rio permanentemente após a Copa do Mundo do ano passado. A partir de agosto nós jogamos definitivamente no estádio Beira-Rio. E foi um momento extremamente difícil, porque nós tínhamos muitas variáveis. Naquele momento que eu entro no clube, eu vejo todas as dificuldades inerentes a uma obra dessa magnitude. Infelizmente, nós constituímos uma comissão de obras. Uma comissão de obras com 13 membros, todos eles da maior qualidade, da maior idoneidade, que ajudaram o Internacional, ajudaram decisivamente o Internacional a encontrar o melhor caminho. Depois, isso passou pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Consultivo, e todos esses ingredientes fizeram com que nós tomássemos a decisão que não poderia ser de um determinado presidente, e sim daquelas pessoas que naquele momento tinham a autoridade dentro do clube para encontrar o melhor caminho.
Olha, as histórias ponto a ponto estão aqui. No livro, o Bosco conta, o presidente é citado inúmeras vezes, poderia contar algumas, outras já saíram, algumas pinceladas nos jornais, o pessoal já acompanhou, então tem aquele livro para pegar e não parar de ler, né, presidente? Exatamente, eu espero que o Bosco tenha conseguido resumir. Eu me lembro logo que eu assumi, na primeira semana que eu assumi, por exemplo, o comitê local da FIFA, a CBF, praticamente convocou o Internacional. E eu, na outra semana, depois de ter entrado no clube, fui para essa primeira reunião e lá estava o Calil, que era o secretário estadual da Copa, e estava o João Bosco Vaz também. E a partir dali foi uma peregrinação com viagens, muitas delas nós não tínhamos as garantias para a construção do estádio. Do outro lado, nós tínhamos o estádio da UAS crescendo, se tornando uma realidade, uma pressão enorme das mais variadas entidades e pessoas querendo que a Copa do Mundo fosse feita no outro estádio e nós não conseguindo resolver a questão do Internacional. Felizmente o estádio foi feito a tempo, com a qualidade necessária. Em algum momento o senhor entregou os pontos, não vai dar? Em vários momentos eu entendi que nós não íamos ter nenhuma outra saída. Por muitos momentos nós chegamos à conclusão que o estádio ia ficar em ruínas, ia ficar naquela situação, porque o clube não ia ter o dinheiro para fazer, logicamente que não teria, e também nós não teríamos investidores, porque nós poderíamos pensar em atrair investidores com o advento da Copa do Mundo. No momento que nós não tivéssemos a Copa do Mundo, quem ia investir no estádio? E por quê? Não teria sentido. O cavalo estava passando. Exatamente. Esse era o momento. E felizmente acabou fazendo com que a Copa do Mundo estivesse aqui no nosso estádio e que o mais importante é o patrimônio que o Internacional tem agora e que vai poder usufruir por muitos e muitos anos. Valeu, presidente Giovanni Luigi, mais histórias em A Copa Oculta, João Bosco Vaz. Presidente, um grande abraço. Prazer aí, felicidades a todos. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, ações sociais que transformam. O Vanderlei Capelari, nosso amigo, presidente da EPTC, que
junto com o Bosco, montaram, com o Bosco, com o Fortunati, com o Fogaça, os outros secretários, mas montaram essa grande estrutura que foi a Copa do Mundo. E hoje, algumas dessas histórias vão para o livro, hein, Capelari? Já sabe de alguma, está curioso? Na verdade, é bom ressaltar que foi um grande trabalho feito, né, uma grande equipe, né, claro que liderado pelo Bosco, pelo prefeito Fortunati. Tem histórias aí que eu contei, agora eu estou ansioso para ver se estão no livro ou não estão, né, mas eu acho que Porto Alegre tem que se orgulhar, né, porque realmente foi uma das sedes, né, reconhecida pela organização como uma das melhores sedes de todas as sedes que organizaram jogos da Copa do Mundo, e a gente que tem que se orgulhar disso, apesar de que a população está querendo esquecer a Copa, mas pelos resultados do campo, mas eu acho que como cidade, como organização, a gente tem que se orgulhar disso. A gente sabe da complexidade que é para organizar uma Copa do Mundo, mas o caminho do gol que surgiu de dentro da EPTC, dos funcionários, se eu não estou enganado, me corrige, por favor, foi o grande case aqui de Porto Alegre que viajou o mundo, né, Capelari? Bom, na verdade, a ideia do caminho do gol, inicialmente era o caminho do pedestre, né? Eu e uma funcionária da IPTC, através do convênio com a cidade de Stuttgart, nós tivemos a oportunidade de ir lá conhecer o planejamento que a cidade fez para a Copa de 2006, né? E lá tinha um trecho de 900 metros lá que a população caminhava até o estádio. E nós viemos para cá e avaliamos, né, devido à sede do Beira-Rio, enfim, né, inicialmente a FanFest era para ser feito no Largo Glênio Pérez. Nós ali começamos a idealizar uma ideia de levar as pessoas caminhando, conhecer, né, conhecer o ambiente. Bom, nós levamos esse projeto para dentro do governo, do planejamento, né? A Secretaria da Copa, que era liderada pelo Bosco, né, envelopou esse projeto, então o projeto ficou, né, realmente com uma cara, né, de Porto Alegre, né, adaptado à cidade de Porto Alegre, né, com a mudança da FanFest, né, ali para o anfiteatro, valorizou ainda mais o caminho do gol, porque ficou o território da Copa. Então eu acho que o caminho do gol foi a grande diferencial, né, e inicialmente tivemos conflito, o Bosco deve narrar muito bem ali no livro. Tudo, vamos deixar pro... Mas foi um conflito exatamente de interesses com a FIFA e tal, e isso vai estar bem detalhado ali no livro. Isso é bom explicar, né? Isso. É um conflito de interesses e, na verdade, nós tivemos muitos conflitos, muitas desavenças com a Copa do Mundo, com a organização da FIFA, né, e que a habilidade nossa e de todos foi contornar isso para que a sede tivesse realmente um diferencial. E o caminho do gol realmente foi um diferencial reconhecido posterior, né, como um case, até a própria FIFA está levando isso para novas sedes, porque realmente foi um diferencial e trouxe um ambiente amistoso aqui na Copa de convivência. Então, parabéns. Parabéns para vocês, grande abraço e vamos ler esse livro. Obrigado, vamos ler agora. Primeiro vamos comprar, né? Vamos comprar, que a fila também está grande. Esta Copa do Mundo em Porto Alegre, que como a gente costuma dizer, não é apenas um jogo de futebol, foi a FanFest, coordenada pela Ana Fagundes e o Bosco. E a Ana... A chefia do Bosco, né? Imagino que vocês não, entre aspas, aprontaram nesses 2 anos antes da Copa para aprontar a FanFest. Não, foi complicado, porque a FanFest é um super evento, como todo mundo viu, um Planeta Atlântida, só que o Planeta Atlântida é um final de semana e a FanFest foi um mês inteiro. Então... Uns dias mais público que o próprio estádio. Não, muitos, né? No dia do jogo da Argentina foi um horror. Nós nunca baixamos de 12 mil pessoas, a não ser quando estava chovendo forte, que dava 4 mil pessoas. Era inverno também, Tu né? imagina, chovendo forte, tu tinha 4 mil pessoas lá. E a
logística da FanFest é uma coisa realmente complicada. Todos os dias a gente abria as portas para 20 mil pessoas, tendo toda a questão de segurança, né? Os shows tinham que acontecer e nós tínhamos problema também com menores que nós tínhamos que cuidar, né? Da questão da bebida e tudo mais. Então, assim, ó, realmente foi um trabalho árduo, mas que valeu a pena. São muitas entidades, muitos atores, é a televisão que tem o direito daqui, a televisão que não tem o direito, aí tem os patrocinadores, aí tem a polícia, tem tudo isso, porque isso que circunda é que é o complicado, porque o evento em si é de uma simplicidade, o evento ali, as pessoas chegarem a assistir, que é o que faz, é assistir o jogo, confraternizar, mas essa volta da FanFest dá um trabalho. Nós tínhamos cerca de 300 pessoas trabalhando diariamente durante o mês inteiro e não tivemos nenhuma ocorrência mais grave. Então o evento fluiu super bem, mas antes, como tu falasse, tivemos um monte de percalços, como qualquer evento grande, porque a FanFest ia ser no Largo Glênio Pérez, aí resolvemos que não dava para ser no Largo Glênio Pérez. Era pequeno. Muito pequeno, e mudamos então, vimos algumas alternativas, chegamos a pensar no Porto Seco. Porque em princípio a FIFA não queria ali porque era muito próximo do estádio, é isso? Isso, a FIFA tinha restrições, mas quando nós mostramos o Porto Seco como uma das opções, eles também não gostaram, que acharam muito longe, e afinal ficou resolvido que ia ser no Anfiteatro Pôr do Sol, e foi 10, porque foi o caminho do estádio, ficava ao lado do caminho do gol, as pessoas saíam do estádio, voltavam para a FanFest, então ficou fantástico, né? E eu tenho a honra de dizer que eu coordenei a FanFest e que este currículo ninguém me tira. Bom, a Ana falou por cima, assim, como foi, como era, mas os detalhes somente em A Copa Oculta. No livro do Bosco. Então vamos lá, pessoal, quem não comprou ainda, procure para comprar A Copa Oculta. Aninha, obrigado. Obrigada a vocês, e eu tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso. Uma pessoa que poderia até ser coautor do livro, eu não sei, os bastidores de Os Bastidores eu não conheço, mas eu sei que nos bastidores da Copa, esse meu amigo, esse grande caráter da política do Rio Grande do Sul, que é o Calil Sebe, participou ativamente, foi secretário de esporte, secretário que acumulou também com a função da Copa do Mundo no estado do Rio Grande do Sul, e tem muita história complicada no livro. Tu já deu uma olhada, Calil? Não, eu sempre cumprimentei o meu amigo Bosco, não só por ser um brilhante secretário extraordinário da Copa do Mundo, tanto no governo Fogaça como no governo Fortunati, mas eu brincava com ele, eu dizia, ó, além de secretário extraordinário, tu é meu jornalista, porque sempre quem procurava a fazer a ata de cada reunião, a narratória de cada reunião era o Bosco. Então a Copa Oculta é um nome que chama atenção, mas é a Copa precisa, é a Copa verdadeira do que aconteceu. E eu posso testemunhar, porque eu convivi durante 3 anos na organização da Copa do Mundo como secretário estadual de esportes, mas que acumulava a parte do governo do estado, que a parte do governo do estado cabia segurança pública, cabia a questão de saúde, cabia a questão de infraestrutura, cabia a integração com os outros municípios, porque a Copa do Mundo não se resume só na cidade da Copa do Mundo, que é Porto Alegre, que era muito bem cuidado pelo Bosco, que o Bosco, juntamente com um homem muito decente, Giovanni Luigi,
juntamente com o prefeito Fortunati, antes com o prefeito Fogás, cuidava do estádio, cuidava da cidade de Porto Alegre e a integração com a FIFA. E esse livro é preciso, porque pega assim, por exemplo, viagens que eu e o Bosco fizemos para a África do Sul, para sentir como é que foi uma cidade que viveu Copa do Mundo e lá que vocês pegaram as melhores dicas, começaram lá, né? Sim, por exemplo, de endurecer com a FIFA, de não negociar tudo o que eles queriam e sim o que nós podíamos. Foi na África do Sul que disseram: concorda, mas na hora final faz o que o município e a prefeitura e o governo do estado pode arcar. Se vocês não tivessem essa dica, ou seja, ir à África do Sul foi a viagem mais barata que já podia acontecer, falando em serviço público. Mas se vocês não tivessem ido à África, provavelmente vocês teriam dito: puxa, vamos desistir disso aqui. E vocês não pensaram nisso, vocês tocaram ficha, apesar da FIFA endurecer o jogo, né? E era custo-benefício. Nós jamais fizemos qualquer investimento, tanto a prefeitura como o governo do estado, que não ficasse para a sociedade gaúcha. Por exemplo, a subestação da CE. Aquilo lá não foi para ser um reforço de energia para o Beira-Rio. Atendeu o Menino Deus, atendeu Cristal, atendeu toda a Cidade Baixa. Então foi um reforço que fazia 20 anos que não tinha energia elétrica reforçada naquela parte de Porto Alegre. Então essas coisas nos deixam muito felizes, e o Bosco, por ser secretário, mas jornalista, consegue ter a artimanha de escrever bem, e em cada reunião que nós saímos, ele fazia um relato da reunião, e aquelas reuniões tensas com a FIFA, com a CBF, as reuniões com os investidores da Copa, as sempre estratégias, tensa, né? Sempre tensas, porque, por exemplo, eu fui numa viagem a Israel. O pessoal não sabe que segurança pública não é só o que está ao entorno do estádio. Estruturas temporárias era muito mais segurança para quem nos visitava do que coisa. Nós tivemos aqui 5 campeões de Copa do Mundo no Rio Grande do Sul. Então tá de parabéns. A gente vai passar, não só como agente público, mas como cidadão. Tá de parabéns, meu amigo Bosco, de parabéns vocês, por ele ter a expertise de ser um bom jornalista e relatar isso para a sociedade e compartilhar com a sociedade. E eu me sinto orgulhoso de ter sido citada diversas vezes no livro e fazer parte dessa história. Valeu. Calil Sebe, então secretário de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul, falando aqui no nosso Encontro do Esporte. A Copa oculta, mas também precisa. Doutor Marcelo do Canto foi o procurador adjunto do município de Porto Alegre durante esses anos todos de preparação para a Copa do Mundo. E no A Copa Oculta, com certeza a gente vai encontrar algumas histórias aí, porque a FIFA vinha e exigia. E aí o Bosco, não, isso eu preciso ter o respaldo legal. Porque, como diz o Bosco nas entrevistas, a FIFA não pode querer tudo porque o município não pode tudo. Mais ou menos assim, Marcelo, tudo bem contigo? Tudo bem. Eu acho que isso reflete bem o que foi esse trabalho aí ao longo desses quase 7 anos de preparação, né, para o evento. Várias vezes o Bosco efetivamente ia na procuradoria comigo, com o Dr. João, outro colega que estava cuidando desse assunto, e nós tivemos muitos embates. E nesses embates que o Bosco trazia, muitas vezes o município disse não à FIFA, né, porque eram questões desarrazoadas, né, e que de uma forma ou de outra se foi discutindo, disse, isso aqui não pode, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e acho que ao fim e ao cabo a gente teve um belo evento, respeitando todas as regras e todas as coisas que se precisava fazer na cidade. Sim, porque tem duas questões, né, Marcelo? A questão legal, e isso Porto Alegre
Alegre, como tu dissesse agora, foi, né, cumpriu à risca o que a lei determinava, e às vezes também tem aquela questão moral, ou às vezes a imoral, como a gente viu em outras sedes aí, que é o despejo da verba, do dinheiro público indo ralo abaixo e desnecessário. Isso aqui teve um tratamento em Porto Alegre muito diferente. Eu acho que teve assim, pela liderança do Bosco e tanto do prefeito Fogassi e do prefeito Fortunati, havia uma discussão profunda de cada gasto, né? E o que era justo a cidade bancar e o que não era justo, né? Ou independente de ser moral ou não, o que por exemplo, a gente tinha que priorizar saúde, educação e o que ia ficar para a cidade de legado, né? Então assim, várias coisas foram disso não. Tinha uma questão que eu acho que o Bosco até traz no livro, que é uma questão de seguro, que eles queriam que a gente fizesse um seguro de responsabilidade para o pessoal da FIFA anunciado pela cidade, e a gente disse que isso não tinha menor cabimento. Tinha uma situação de passagem gratuita de ônibus no meio daquelas manifestações. A FIFA queria que quem comprasse um ticket de 300, 400 reais andasse de ônibus de graça em Porto Alegre. E foi se dizendo, isso não pode, isso tem limites. A própria questão das estruturas temporárias, Porto Alegre não abraçou isso, abraçou o que era para o evento e o que não era para a cidade. Você chegou a fazer uma pesquisa com as outras sedes, as sedes passadas, principalmente as europeias, né, que a FIFA tentava esse tipo de coisa também nessas sedes, levava isso, ou geralmente é aquela história, não, vou pedir tudo que levar, levei. A experiência que se tinha muito era a experiência da Alemanha, né, que tinha um intercâmbio forte com a gente, alguma coisa da África do Sul. O que eles diziam? Que a FIFA pedia tudo, né, algumas coisas fora, até por causa do padrão que eles faziam, e que tu tinha que dar o limite. Se tu não desse o limite, e sempre naquela ameaça de que vai perder o evento e tal, e no momento que a gente tinha uma consistência, discutia com as outras sedes, trocava informação, a gente conseguia fazer, botar as coisas nos seus devidos lugares, né? Acho que tem uma questão de Porto Alegre que foi interessante, tanto pelo secretário Urbano como o secretário Bosco, que é a questão do site de transparência da Copa, que as obras eram acompanhadas em tempo real, com câmera e com os contratos ali, e isso ajudou bastante a enfrentar, né, várias discussões, e acho que a gente teve uma vida salutar, assim, que os órgãos de controle também nos ajudaram a impor os limites nos momentos certos. Obrigado, doutor Marcelo do Canto, da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Questões legais também são muito importantes na Copa do Mundo da FIFA. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz.
A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Vice-prefeito Sebastião Melo, lá atrás o Bosco, prefeito Fortunati, ex-prefeito José Fogaça, que foi o primeiro prefeito que assinou junto com o Bosco. O que as pessoas vão encontrar nesse livro? Eu sei que quem escreveu foi o Bosco, mas vocês lá dentro se falavam, conversavam. Que pressão é essa que a FIFA impõe nos homens públicos? Que responsabilidade é essa de organizar uma Copa do Mundo, Sebastião Melo? Bom, primeiro eu quero dizer que eu cheguei aqui 21 horas e a fila está muito grande. Isso mostra o prestígio do autor do livro e a causa do livro também. Eu acho muito importante o que o Bosco está fazendo, porque isso é um livro para a história. Afinal de contas, foram 12 cidades brasileiras, a segunda Copa que aconteceu no Brasil. Nós lutamos para que a Copa viesse para Porto Alegre. Eu tenho o entendimento que foi um bom evento para a cidade, porque muitas das obras que estão já concluídas e outras não, elas sempre foram obras de cidade, mas o vento da Copa proporcionou que o Fortunati e o Fogaça, e o Fortunati, tivesse essa visão futurista. Olha, eu vou aproveitar um dinheiro mais barato, vou aproveitar um dinheiro com longo prazo e vou fazer aquilo que está aí engarrafado há 30 anos, que eram obras que já deveriam estar feitas. Evidente que, especialmente nos últimos acontecimentos da FIFA, especialmente com o Jerônimo Walkman, né? Tantas reuniões aqui. Eu participei de várias, por delegação do prefeito, ajudei a comandar um comitê diário. E evidentemente eu me lembro de uma reunião com o Jerônimo Walker, e o Bosco estava nela, foi no Internacional, que ele tentou, digamos assim, ditar as regras. Eu disse, olha, esta é uma cidade que um dos seus maiores valores é a democracia participativa. Aqui as coisas acontecem com muito diálogo, não com imposição. Então eu estou louco para ler esse livro, porque, por exemplo, eu sei que o Blatter queria uma sala, por exemplo, que custava 90, 100 mil reais naquela estrutura provisória. Quer dizer, uma sala que com certeza não iria usar, porque não viria aqui, não vai ter. Então, ele chegava com o jogo em andamento e saía um pouquinho. Então excessos com certeza ocorreram. Então eu acho que a Copa, depois da Copa no Brasil, acho que a própria FIFA, ela tem que rever muitos procedimentos. O mundo está esperando mais atitudes e menos discurso. Então eu realmente... Mais transparência. E mais transparência. Então eu acho que assim, nós fizemos uma Copa com transparência, reconhecido inclusive pelos órgãos brasileiros, reconhecido pelas ONGs brasileiras. Nunca faltou transparência em nossos atos. Bom, e tem um legado que está aí, que é palpável por todos nós. Tem aquela coisa que é tangível e é aquela que é intangível. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, quando a seleção holandesa passou no viaduto Otávio Rocha, aquela foto foi para o mundo inteiro, aquilo é um valor intangível que atingiu milhões de pessoas. Quantas pessoas assistiram a nossa cidade em algum canto do mundo que, ao visitar o Brasil, vai dizer, olha, eu quero visitar aquela cidade que é Porto Alegre. Então, parabéns ao Bosco, à equipe, muito bom estar na mesa com ele, esses dois grandes homens públicos autografando. E com merecimento e a grandeza do Bosco também de convidado. Né? Muito obrigado, vice-prefeito Sebastião Melo, que também participou dessa história que foi a Copa do Mundo em Porto Alegre. Marcelo Campos, gerente de esportes do Sesc no Rio Grande do Sul, um cara que também participou dessa organização da Copa do Mundo. A FIFA escolhe alguns lugares para treinamentos e um desses lugares escolhidos e preparados foi o Sesc. Mas isso deve estar no livro, essas histórias aí. Já conseguiu ler alguma coisa na fila, Marcelão? Tudo bem? Não, tudo bem, ainda não. Estou conversando com uns amigos aqui, não deu tempo de ler ainda. Tá curioso? Tô curioso. Quero ler sim. O Bosco já tinha comentado um pouco do livro, né? Então estou curioso aí e prestigiando aí um amigo e conterrâneo, né? É verdade. Mas o Sesc é um
grande ativo social, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul e do Brasil, e deu a sua contribuição para a Copa do Mundo também. O Sistema Ficomércio, através do SESC, né, tem na sua missão a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. E a gente teve essa oportunidade na Copa do Mundo, já íamos fazer uma reforma mesmo no nosso campo de futebol, né, e acabou que com a questão da Copa a gente já modificou o campo e deixamos ele na padrão FIFA, né. Então, hoje nossos comerciários aí, que é o nosso cliente preferencial, está jogando, podemos dizer, num campo de futebol padrão FIFA, né. Já colocou a número 1 e foi lá testar o campo ou ainda não deu tempo? Não, já testei, sim, realmente. O campo ficou excelente, tá bom. E estamos cuidando dele para que continue assim, né? Tá certo. Bom, tem histórias também para contar. E a FIFA foi muitas vezes conversar contigo, era o COL que ia lá conversar com vocês, as vistorias, para saber se estava no tal padrão FIFA. Como é que era esse contato de vocês? Não, a gente tinha contato direto, tanto com o COL, né, que eles iam vistoria, quase uma vez por semana tinha uma vistoria para olhar o campo, olhar como é que estava a questão de drenagem, todo o processo eles acompanharam, né? E a gente conseguiu realmente, no tempo que precisava, deixar o campo em condições. A gente acabou, nenhuma seleção acabou utilizando, mas a arbitragem foi lá, né, e fez um treino que eles precisavam fazer, então o campo foi utilizado, né, pela Copa do Mundo, né? Bom, o Sesc se preparando, verãozão, aquelas atividades sem fins, né? O Sesc Verão, é praia, é interior, a galera em todo o estado se organizando, já está tudo organizado. Sim, os projetos não param, né? A gente está começando agora o dia 26 de dezembro, ainda começa a Estação Verão nossa, são 8 praias no litoral, 5 no litoral norte, 3 praias no litoral sul. Circuito Verão começando também, serão realizadas 100 etapas em 100 municípios, classificando para a final em Torres, nos dias 27 e 28 de fevereiro. Nossa temporada de piscinas do Sesc Campestre, a partir do dia 22 de dezembro, também aberta à comunidade. Então não para, muitos eventos, muitas ações por aí. Sabe que em janeiro, eu não fico 1 janeiro sem te visitar lá. Tá marcado já. Marcado, à disposição lá, sabe que a estrutura lá tá sempre esperando, né? Tá certo, grande abraço e vamos ler a Copa Oculta. Vamos lá. Um abração, meu. Olha só, encontro meu colega jornalista Luciano Périco da Rádio Gaúcha, um cara que durante a Copa do Mundo andou muito por aí, viu tudo que se passou na cidade de Porto Alegre. O Bosco está contando hoje os bastidores nesse livro, Lucianinho, mas foi uma Copa que tu viu de perto. Tu pode dizer que em Porto Alegre foi uma grande Copa? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Leonardo, um abraço para vocês todos. Olha, na verdade eu fiquei com ciúmes de Porto Alegre durante a Copa do Mundo, porque a gente andando junto com a seleção viu tudo o que aconteceu na cidade pelas informações dos nossos colegas. E para mim uma imagem que marca é a descida da Borges, com toda a torcida da Holanda, a Borges pintada de amarelo, a FanFest, que a gente também teve as imagens, mesmo com o clima sendo diferenciado aqui em relação ao que a gente vivia nos locais onde a gente estava, Brasília, Fortaleza, São Paulo, né, Belo Horizonte, onde é um clima quente. Aqui a gente pegou um clima frio, até não teve tanto frio durante a Copa. Mas olha, bom, tu ficou sabendo de tudo que aconteceu aqui e tu andou lá fora. Tem alguma comparação que tu consegue estabelecer? Tem impressão, Leonardo, que o caminho do gol foi o principal legado da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. A gente pode discutir questões de algumas obras que acabaram não ficando prontas, mas a gente não teve grandes problemas de mobilidade, que era algo que nos preocupava muito, porque as obras no entorno do Beira-Rio acabaram sendo finalizadas. Então a gente teve muito mais o clima de festa. Vamos pegar pelo lado positivo, né? Os estrangeiros, os turistas chegando à nossa cidade, sendo recebidos, né? E essas imagens assim da descida da Borges, os torcedores, né, se juntando com o pessoal daqui, porque muita gente veio de outras cidades do interior, até mesmo de outros estados, vieram aqui para Porto Alegre para ver jogos importantes. E a gente também foi brindado com grandes seleções. A Alemanha teve aqui a campeã do mundo, a Argentina jogou em Porto Alegre, ou seja, os finalistas estiveram aqui, a Holanda, a terceira colocada, teve aqui. Então acho que se a gente pegar sobre esse aspecto técnico da Copa, Porto Alegre teve um grande resultado, e nessa questão aí da imagem da cidade, de receber bem o seu turista, os argentinos invadiram Porto Alegre. Então, olha, a Copa, sob esse aspecto, ela foi fantástica, né? Mas o livro é a Copa
oculta, os bastidores. A gente sabe que teve pressão daqui, pressão dali. Esse contrato Inter e Andrade Gutierrez foi o que mais deu pano para manga. Realmente foi uma coisa muito complicada, né? Que as pessoas às vezes não conseguem entender que era uma questão até privada, de um clube privado com a FIFA direto, né? E hoje a gente vê tudo isso que está se passando na FIFA, que está tendo uma limpa lá. Será que a partir dessa Copa do Brasil e com o que está acontecendo na FIFA, essa relação de a FIFA querer, porque não chegou aqui e fez o que ela queria, mas será que vai mudar um pouco, a FIFA ter mais transparência? Tem a impressão que vai mudar. Eu acho que a Copa já vai ser um divisor. Se a gente lembrar, durante a própria Copa, na reta final, um esquema de ingressos foi desbaratado e pelas autoridades do Brasil. Muitas vezes o Brasil é acusado de ser o país da maracutaia, da picaretagem, mas aqui foi investigado e tratado durante a Copa ainda uma questão relativa aos ingressos. Então, eu acho que sobre esse aspecto vai mudar sim a partir de agora. A gente espera que mude essa relação da FIFA com os países que organizam competições como a Copa do Mundo e que se faça uma depuração exatamente do que acontece entre os dirigentes aí, porque realmente são coisas muito graves. Os principais dirigentes do futebol internacional estão implicados em algum problema. Então isso eu acho que vai ter que ter uma solução. Abraço, meu irmão. Valeu. Sucesso. Um abraço. Lucianinho Périco, Rádio Gaúcha no Encontro do Esporte. Tá certo então, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Encontro do Esporte. Hoje trouxemos aí algumas entrevistas, bate-papo do lançamento do livro do nosso amigo, colega, líder João Bosco Vaz, A Copa Oculta Bastidores, um livro que conta aí, por intermédio de uma grande reportagem, que é assim que o próprio Bosco define como jornalista, os bastidores, os acontecimentos, nada que a gente possa dizer assim que comprometa a honra das pessoas, por exemplo, nada disso, mas para contar sim as histórias, pressão de um lado, pressão de outro, tudo normal para que aconteça um grande evento como, por exemplo, a Copa do Mundo da FIFA, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, um grande final de ano, um grande Natal, boas festas para todos vocês e o nosso Encontro do Esporte volta na próxima semana. Até lá, tchau, tchau!